Tensão pré-menstrual ou TPM é um tema que interessa não só às mulheres, mas aos homens especialmente. Ela se caracteriza por um conjunto de sintomas e sinais que se manifesta um pouco antes da menstruação e desaparece com ela. A TPM é diretamente relacionada com a produção dos hormônios femininos. Para conversar com a gente, nós convidamos o ginecologista e obstetra Carlos Borsato. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por estar conosco novamente. Obrigado pelo convite. Prazer revê-los. Obrigado sempre, viu? E a gente já estava aqui discutindo esse assunto, né? Que esse assunto mexe com todo mundo, né? Vamos separar bem o que é a tensão pré-menstrual e quais os principais sintomas, porque tem dores também, né? Que às vezes estão relacionadas, né? Então, na verdade, a tensão pré-menstrual não é caracterizada como uma doença. É um conjunto de sinais e sintomas que tem um período específico para se manifestar. É nitidamente relacionado a alterações hormonais e não existe uma TPM igual a outra. Fazendo uma analogia, duas mulheres gêmeas, elas podem ter sintomatologia totalmente diferente. Uma onde predomina, por exemplo, a agressividade e na outra a depressão, embora a maioria das TPMs sejam mistas. No mesmo período, a paciente chora, fica deprimida e algum tempo depois ela tem uma certa agressividade. Mas sabe-se que tem a ver com algum período hormonal da mulher que é mais próxima do fluxo menstrual. Agora, não tem nada a ver com a cólica menstrual. Né? Não. Não. Tem muita mulher que reclama. Mas como a TPM, por ação hormonal, dá uma retenção de líquido, existem mulheres que a predominância é uma tensão mamária. Então ela tem dor, mas ela tem uma tensão mamária. Tá certo. E esses sintomas da TPM se manifestam quantos dias antes da menstruação? Também não tem uma regra rígida. Existem mulheres que 15 dias antes, elas chegam no consultório e falam, doutor, não sou eu. Não sou eu. Eu amo meu marido, eu sou apaixonada por aquele homem, mas tem dia que eu olho para ele e falo, eu quero jogar uma pedra nesse cara. Eu, inclusive, tive uma paciente que chorou no meu consultório porque ela estava na cozinha fazendo lá um alimento e o marido chegou. Ela disse que deu vontade de jogar faca no cara e começou a chorar. Mas não jogou, né? Então, na verdade, só para vocês terem uma ideia, na década de 80, o parlamento inglês votou uma lei que as mulheres com TPM deveriam ser retiradas da linha de montagem. Porque como elas repetiam muito gesto na linha de montagem, eles tinham trabalhos estatísticos que mostravam que aumentava o índice de acidente de trabalho. Ô, doutor, mas existe então tratamento para isso? Então, o tratamento, isso é uma vergonha para nós médicos, mas o tratamento que não seja só assim, tirar a pessoa da circulação? É sintomático. Você pode, por exemplo, dosar uma série de hormônios, você vai ler na literatura que o hormônio tal está alterado. Aí você pega uma paciente que nitidamente tem TPM, o histórico dela é de TPM, você dosa o hormônio e está normal. Então, na verdade, é uma síndrome que está relacionada a fator hormonal, mas que não tem ainda uma caracterização pura. Por exemplo, uma infecção de garganta. Tem pus na amígdala, tem febre, antibiótico. Não tem essa analogia pura, não tem essa correlação linear. Você simplesmente tem que medicar sintoma. Até porque tem paciente que predomina a agressividade, não adianta dar para ela antidepressivo. Agora, essa mudança de humor, doutor, está diretamente ligada ao hormônio? Com certeza. É o mesmo mecanismo que explica a paciente que está extremamente gratificada com um filho que acabou de nascer e tem uma depressão pós-parto violenta. Violenta. E às vezes a própria cultura médica é machista. Trata a mulher como se ela tivesse um problema psiquiátrico, quando na verdade é comportamental, que é totalmente diferente de uma paciente que é depressiva crônica e se acentua no período pré-menstrual. Então já existe a base e você simplesmente, a TPM é um fator agregador. Não existe nenhuma correlação, quer dizer, essa mulher que tem uma TPM muito complicada, dela ter uma depressão no futuro? Não, nada disso. Todas as mulheres sofrem com TPM? Então, também não. Tem paciente que não sabe nem o que é isso. E tem paciente que tem. Tem paciente que tem. Houve não vou citar nome, obviamente, mas houve uma época que tinha um remedinho mágico aí. Por razões de mercado e tal, foi retirado do mercado por preço, o laboratório tirou porque estava muito barato, na época o governo controlava preço, não deixava subir e tal. As pacientes ligam para os colegas, ligavam para mim e para outros colegas, pedindo para formular e levar para uma farmácia e manipular, porque elas não conseguiam ficar sem o medicamento. O medicamento melhora a qualidade de vida delas, como algumas atitudes melhoram a qualidade de vida. Alimentos, algum tipo de exercício, mas isso está relacionado ao momento que você já tem o problema instalado.
E você resolve naquele momento, mas se você quiser ser honesto com o seu paciente, você não pode chegar e dizer, não, mês que vem está resolvido. Não está. Mas, doutor, existe um tipo de exercício específico que ajude a TPM de todas as mulheres? Alguns trabalhos mostram que todo tipo de exercício que libera endorfina, que dá uma sensação de euforia e bem-estar, pode melhorar a sintomatologia e trazer um quadro de bem-estar. Por exemplo, mas o que melhora então... muito é a endorfina, açúcar. Ô, doutor, por isso que tem paciente que na TPM... Come chocolate. Tem a sua caixinha, tem o seu kit básico ali do lado. Só que açúcar engorda, né? Doutor, exercícios então aeróbicos, corrida, Então, natação... todo exercício que signifique aerobicidade, o aeróbico, melhora. O anaeróbico, aquele ficar fazendo musculação parada, não melhora. Né? Agora, andar numa esteira, fazer uma caminhada, pegar uma bicicleta, nadar, melhora. Agora, tem mulher que odeia fazer exercício, então aí fica... Bombom. Aí come bombom. Mas aí fica triste que engordou. Engorda. Mulher, Tem a ver fácil. com os hormônios, assim, mais da juventude da mulher? Não, ou a partir do momento que a mulher menstrua menstrua pela primeira vez, ela passa a ter a influência de fatores hormonais. Obviamente, existe uma fase, que são os primeiros 25 anos de vida menstrual, onde ela tem um platô, né? Ela tem uma produção de hormônio mais ou menos homogênea. A partir desse momento, ela sofre um declínio leve e gradual que se acentua com 30 anos de vida menstrual. Então, não é a idade cronológica, é a idade menstrual. Tá. Uma mulher que menstruou com 13 vai começar a ter uma atenuação com 43. Certo. Uma mulher que menstruou com 17, ela vai ter uma atenuação com 47. Aí é o período do climatério, que é aquele período que antecede a menopausa. Então, porque, as meninas tecnicamente que- falando, a menopausa é um ano sem menstruar. Então, tem meninas que começam com 10 anos já menstruam, Com 10 né? anos. Quer dizer, aí vai diminuir um pouco Quando mais estiver cedo. próximo dos 40. Tá. Mas, doutora, a TPM, então, atinge mais mulheres jovens ou mais velhas? As mulheres mais jovens. Porque à medida que ela vai avançando na idade, ela tem uma diminuição de produção de hormônio. Né? Tem a ver mesmo. E as mulheres que flutuam a parte hormonal. Agora, Por exemplo, ela saiu de uma gravidez, existem mulheres, elas teve um alto pico hormonal. De repente, ela tem uma queda brusca. Alguns trabalhos sugerem que isso seria uma das causas da depressão pós-parto. Essa mulher, às vezes, é mais sintomática de TPM depois. Doutor, tem aqui que a USP listou uma série de alimentos que ajudam a combater os sintomas da TPM, como soja, vegetais ricos em antioxidantes, né? Esses alimentos podem realmente amenizar os sintomas da TPM? Podem, com certeza, podem. Quer dizer, os alimentos ajudam. Essa são chamados alimentos funcionais. Eles ajudam muito. Mas a adaptação é muito individual, né? Certo. Agora, obviamente, você não pode abrir mão de um instrumento desse. Quais são esses alimentos funcionais? Todos os antioxidantes. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem, mas um grande oxidante que é muito usado lá fora é o cranberry. Né? Tá. É muito usado lá fora. Aqui no Brasil está começando a entrar. Né? Agora está começando a entrar como vermelha. se fosse um preventivo de infecção urinária, mas lá é muito usado para TPM. A soja é um fitoestrógeno natural. Porque, por exemplo, que a japonesa, a oriental, tem menos TPM do que a ocidental? Porque ela toma soja desde cedo. Faz parte da dieta básica eu dela. já vi assim, aquela soja que a gente até parece um amendoim salgadinho. É bom também Qualquer consumir forma aquela de soja. Seja aquela do amendoim, gostosa seja aquela que essa. lembra o amendoim mesmo, que é aquela processada, que é uma farinha. A soja in natura, isso não importa. Suco de soja. Suco. Agora, existe o suco industrializado e existe aquela soja, o leite de soja, que aquela japonesinha está comprando do japonês lá na Liberdade. Essa sim. Agora, esse que é muito processado, ele já não tem tanto efeito benéfico nesse sentido. E quais são esses vegetais, os ricos em Então, antioxidantes? todos os antioxidantes, o brócolis... Os escuros, verde escuro, é isso? Os verdes escuros, exatamente. Couve. Couve, espinafre... Tem que comer tudo Que é isso. normalmente o que as meninas não gostam. Exatamente. Essas meninas nervosas. Nessa pesquisa aí não falou que chocolate faz bem, não. Então, o chocolate tem um lado bom, né? O chocolate... É na hora, assim. Ele tem um efeito antioxidante. É uma sensação boa na hora. Mas o problema é que você não come chocolate puro, né? O chocolate, ele tem ali algumas substâncias que são agregadas na industrialização que acentuam o açúcar e engordam, né? Quer dizer, se comesse o cacau puro... O cacau puro era tranquilo. Ô, doutor, agora vamos combinar que essa solução aí que o senhor falou para as moças com TPM tirarem da linha de produção para evitar acidente, como é que a gente faz isso em casa? Tira também a mulher de circulação, olha, você está com TPM, como é que faz? Então, se você for numa esquina onde tem os homens conversando, tomando cerveja, todo mundo tem uma historinha para contar, né? De como que ele teve que enfrentar, às vezes, um trem desgovernado em casa, né? Se eu tivesse dar um conselho, melhor do que qualquer medicamento antioxidante, a mulher na TPM ela precisa de uma coisa fundamental, que é 50% do mínimo do tratamento, que é colo.
Colo. É o que a gente mais gosta. Se ela tiver colo, se ela tiver um marido compreensivo, porque é muito mais fácil você ser pedra do que vidraça, né? Então, fala, você é isso, você é uma surtada, não sei o quê. É Até difícil. pelo que o senhor falou aí, é um risco, uma chefe Agora, de cozinha, né? Com TPM. Então, se ela tiver, por acaso, ela tiver um acolhimento, isso a gente vê até no dia a dia, ela vai ter um outro comportamento, né? E aí, a hora que a paciente ela se sente amparada, a coisa fica muito mais fácil. O doutor Custanato falou assim, acho que você não está bem, meu bem. Muita compreensão. Muito obrigada, então, pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, é um prazer. meu querido, mais uma vez.